dar boa noite do presidente da Associação Atlética Francana, Anderson Pereira Silva, que participa conosco aqui para falarmos do que foi essa Francana na temporada 2017. Seja bem-vindo, presidente Anderson Silva, boa noite. Oi, Adriano, boa noite a todos, boa noite ao Corintiano, ao Marco aqui na mesa, a todos os ouvintes. Vamos lá, vamos bater um papo, né? Fazer uma explanação do que foi o campeonato. Enfim, eu acho que temos boas histórias. 8 da noite, confirmando para você agora, 8 da noite, mais 3 minutos na cidade de Franca. Vamos ao destaque do comentarista, ele que chega para participar conosco. Manchete para ti, boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Anderson Silva, presidente da Francana, da gloriosa Francana, né, Anderson? Aí, ó, que lindo, viu, Leandro? Então, vamos falar de tudo, né? Vamos passar essa Francana limpa, né, presidente? A cidade, né, respirando futebol, que bonito, né? Olha aí, o hino da Francana. Legal, né? Vamos falar, né, Adriano, de tudo um pouquinho, né? Opa, legal, com certeza, a equipe Sensação do Esporte, como sempre, destacando o esporte da cidade de Franca, aqui na Reta M970, na retaguarda esportiva, também na técnica central. Boa noite, é dele. Alô, Leandro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano Oliveira, Nilson Fradique, corintiano, e ao presidente da Associação Atlética Francana, nossa veterana. Presidente, muito bom ter você na mesa hoje para nos apresentar como foi o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Muito bom, para mim, minhas palavras, a Francana fez o que tinha que ter feito, chegou até onde tinha que chegar. Méritos, primeiramente, seu como presidente, como torcedor, e é claro, por trás de você sempre tem uma diretoria. E belo trabalho que você e sua diretoria fez. Claro, tem coisas para mudar, mas isso é com o passar do tempo. Mas já conseguiu fazer grandes obras, grandes mudanças na nossa Francana. E torço para que o ano que vem muita coisa pode mudar. Anderson Pereira Silva, ontem conversamos antes do programa, né, rapaz? Deu uma frase daquela música sertaneja, né? Domingo sem Francana dá um vazio no peito, uma coisa ruim, não tá não, Anderson? Sentiu falta da Francana ontem em campo, não, presidente? Eu também te falei antes, a gente sente um gasto durante a semana, né? Porque a gente na presidência, os diretores, tudo trabalha de segunda a segunda, né? Tem alguma coisa para resolver e tal, aí quando não tem o jogo, quando é aqui você tem que correr aqui, quando é fora você tem que cuidar da logística de fora, então você tem a semana toda correndo. Então essa semana foi uma semana mais vazia, né? Menos coisas para resolver, apesar de ter tido uma agenda cheia no sentido de contratar os atletas, né? Incidir os contratos e conversar com todo mundo, mas de quinta para frente já foi um dia mais tranquilo. Exceto o Michel correu até na sexta lá para fazer os pagamentos do pessoal. Então, foi uma semana mais vazia. E ontem teve muito o que fazer mesmo. Nilson Fradique, vamos bater aquele papo com o presidente da Francana, Anderson Pereira Silva. Vamos lá então falar com o presidente da Francana, que vai fazer um balanço dessa temporada 2017, traçar o planejamento a partir de agora, visando 2018, que começa em janeiro com a Copa São Paulo de Futebol Júniores. Então vamos começar pelo que o presidente falou aí agora, né? Já que ele já está pautando o programa, né, Anderson? Já pautou aí, rescindindo contratos dos jogadores. Algum jogador interessa para o futuro, os pratas da casa vão ter um carinho, vão permanecer, quais poderão permanecer, e o elenco foi dispensado, mas quem que interessa aí, Anderson? Nessa avaliação que você fez, quantos podem, de repente, voltarem para a Francana? Olha, Fradique, nós fizemos uma avaliação. Fradique e Adriano, me perdoe um pouquinho, eu queria, antes de a gente começar a bater um papo, que devia ter sido a minha primeira palavra aqui no programa, alguns agradecimentos. Todas vão entrar aí. E o meu primeiro agradecimento é imensamente para a torcida. Eu acho que uma coisa que me surpreendeu, eu imaginava o tamanho do amor do torcedor pelo time, mas me surpreendeu mais positivamente, sabe? Ficar ali na frente, recebendo todas as pessoas, todas as famílias, os pais, eu incentivando que trouxesse seus filhos, sempre batendo um papo. Praticamente todos os pais que entrou com a criança, eu fiz questão de bater um papo, chama o tio, chama o irmão para outro jogo, e isso foi feito
importante estar ali recebendo todas as pessoas, sendo um anfitrião daquele momento, daquela festa. E eu não poderia deixar de pautar esse agradecimento, em primeiro lugar, a toda essa torcida que foi e abraçou essa campanha. Em segundo lugar, queria agradecer aos patrocinadores que fizeram, proporcionaram, a gente, eu não vou citar aqui, mas foram mais de 60 entre patrocinadores e apoiadores. Se eu citar nome aqui, eu com certeza vou pecar, mas todos eles, o meu imenso agradecimento. Agradecer também a toda a comissão técnica e os atletas que foram a parte ali principal, o espetáculo, os atletas, né? A comissão técnica que trabalhou imensamente por esse período aí para proporcionar essa festa, né? Eu chamo de festa porque não, é uma festa, é muito legal a gente voltar a ter futebol dentro dessa cidade. E continuando os agradecimentos à nossa diretoria, que trabalhou a todo momento que precisava de qualquer coisa, por qualquer outro, seja aquele que era o diretor que cuidava de futebol, outro que cuidava da parte financeira, outro que cuidava da parte de marketing, mesmo fora da sua função, em qualquer momento que a gente acionava por algum motivo, estavam lá prontamente para atender a todo momento, exceto algum compromisso familiar, algum problema de saúde que não estava presente, mas em todos os momentos sempre presentes e dando esse respaldo para nós, para que pudesse ser uma coisa organizada. Agradecer também aos operadores lá da casa, a cozinheira, o Sidão, que cuidou da casa lá, cuidou dos atletas, enfim, não vou citar nome aqui também, mas todas as pessoas que cuidaram da casa, cuidaram dos atletas, é importante também, não? Então, você pega desde o simples pessoa que cuida da roupa dos jogadores até o técnico, a gente sempre tratou igual, com as suas devidas, com todo respeito igual a todos, né? Agora, respondendo a sua pergunta, agradecer também a imprensa, viu? A imprensa é fundamental na divulgação do nosso trabalho, né? Todos os órgãos de comunicação, vocês aqui, as outras rádios, a TV, que nos apoiaram, importantíssimo para divulgar e levar, que às vezes as pessoas até esquecem, né? Pelo período que ficou parado, levou essas informações, e isso é muito importante para divulgar de volta o nosso futebol. Mas agora, respondendo a sua pergunta sobre os atletas, a gente até tinha uma lista de meia dúzia de atletas que a gente talvez queria ficar com eles do elenco, né? Mas a parte financeira não deixa. Ela, infelizmente, ela pesa, né? Nós terminamos o campeonato, temos alguns compromissos ainda para saldar, né? Não é pequeno, mas a gente tem ainda alguns patrocínios para entrar, enfim, vamos trabalhar, vamos fazer evento e vamos saldar o próprio acerto dos jogadores, né? Uma folha pesada. A gente resolveu, porque deixar apalavrado com alguns atletas, que nós temos o interesse desses atletas, e que em dezembro nós voltaríamos a chamá-los, e se eles estivessem disponíveis, eles fariam parte do nosso próximo projeto. Todos, sem exceção, adoraram estar aqui. Todos os atletas, a estrutura que foi fornecida para eles, eu não acredito que tenha algum ali que tem alguma coisa a reclamar. Se tem, eu acho que aí passa longe do que do que ele vai encontrar em outras situações aí. Então teve sim, muita vontade, listamos até alguns nomes, mas infelizmente a parte financeira não deixa. Você ficar segurando o atleta 6 meses praticamente, pagando o salário deles, sem ter atividade, sem ter outro tipo de renda, então não te permite. Nós continuamos com o Alemão, que é o nosso contratado há muito tempo, a gente acredita nele, tem uma parceria com o empresário que banca a metade do salário dele, então isso favorece manter um contrato desse. E temos os nossos atletas aqui Franca, que é o Juninho, eles são da base, né? Estavam compondo ali o treino do profissional, o Pernic e o Matheus. Então esse ainda continua no elenco. O Sábio é um atleta que também de um empresário que nos deixou a um custo zero, apesar de não ter a idade para participar do campeonato ano que vem, mas o ano que vem a gente não sabe como é que vai ser. Então, o Sábio não tem contratado ainda no nosso elenco, mas os outros todos foram dispensados.
os pratos da casa, por exemplo, assim, Anderson, o Gabriel e o Igor Boi, eles estão liberados da mesma forma que todos? Ou, de repente, numa futura negociação, a Francana tem algum pico com eles, alguma coisa assim, ou estão no mesmo bolo e vão embora? São todos iguais. Foi uma conversa frente a frente. Inclusive, ambos, eu fiz questão de conversar pessoalmente. Foram os dois últimos que a gente fez a reunião. Eu falei com eles na sexta-feira, a situação, e garanti para eles que ano que vem, se eles estiverem livres, eles estão dentro do elenco. Mas você manter ele contratado, você tem que manter uma responsabilidade financeira com o atleta. E a gente tem que ter responsabilidade fiscal no clube, como sempre vem pegando isso. E isso não nos permite que mantenha eles contratados. Então, a Francana não tem direito sobre ele, não, no caso. Né? Porque normalmente o prata da casa, mesmo que ficar parado um dia ou outro, pode pintar alguma coisa. Então está no mesmo bolo. Ô Anderson, a gente tem uns nomes, né, Adriano, durante o campeonato, que a gente acompanhou tudo. A gente viu, né, Adriano, alguns nomes sobressaírem, né? Eu acho que bate mais ou menos, né, Adriano, a opinião da imprensa, né? Até em relação às críticas, que é pontuais dentro do jogo, né? O erro, o acerto do jogador, não é nada em relação ao elenco. O elenco é maravilhoso. Eu acho que a Francana acertou na montagem do elenco em relação à seriedade, até o profissionalismo dentro dos garotos de 23 anos. Mas, por exemplo, tem aí, né, Adriano, o zagueirão, o Vitor, muito bom, né? Excelente. Fernandinho, Começando, né, pelo Aranha, né? O Aranha, né? Vamos escalar o time aí, né, Adriano? Ó, que a gente acha, né, Anderson, assim... Não, esses três nomes citados estavam nessa lista. Por exemplo, o Aranha, o Vitor, o Fernando, o Alemão já é da casa, quem mais, Adriano? A gente sempre falou aí. Em que pesa o Alemão vai ter feito uma boa temporada, né? Mas aí, né, Adriano, o Anderson explicou que é patrimônio da Francana, né? Então, sim. Não, mas tudo bem. E o Hugo, né, que não vai ter mais idade, mas é um baita jogador. O Wallace, né, um baita jogador, não sei. O Wallace continua contratado devido à lesão, então a gente está tratando ele, então ele tem que ficar até... O tratamento dele vai vai fazer com que ele fique para a próxima temporada. Ferrugem também, não sei como vai estar o tratamento dele, mas é provável que fique até a próxima temporada. Pois não, Fradinho. Nelson foi um nome que a gente sentiu muito ter dispensado, um zagueiro que eu acredito que dê bons frutos aí. O Janelson, mais ou menos daí pra frente aí, que tem outro, né, que a gente achou que foi legal no campeonato. O Hadley, eu acho que foi uma das contratações que vieram para a segunda fase, que deu efeito, né, que funcionou legal. O Eric, né, um baita atacante, também. Né? Joga no A3, no A2, brincando, né, tranquilamente. Esses nomes são unânimes em vocês falarem que realmente são os destaques, André? São. Pode ver que o que vocês citaram aí vai dar de meia dúzia a 8, que é mais ou menos o que a gente... São exatamente esses nomes. Exatamente esses. Esses a gente teria... Se tivéssemos o caixa, poderíamos ter segurado. Alguns deles era empréstimo, né? Eu não me lembro, por exemplo, o Janelson é empréstimo. Tem mais um nome que é empréstimo. Então isso a gente não teria direito mesmo. E tem algum, Anderson, que já procurou o clube, né, pedindo a liberação, e já está encaixando para frente, está seguindo a carreira? Tem a informação que o Janelson perdeu o interesse do Botafogo, né? Já não sabe até que ponto, né, pro time de cima, né, Adriano? Na primeira divisão é complicado, mas tem essa informação. O jogador você já sabe que está indicado, que vai para algum time? Que seria ótimo, né? Olha, nós falamos com todos os jogadores até na quinta-feira, até na sexta, na verdade, né? Não tem informação de nenhum, não. Pelo contrário, qualquer um deles, se a gente quisesse ficar com o jogador, a gente ficaria. Todos se sentiram muito bem aqui, se sentiram acolhidos, viram que tem uma chance de prosperidade muito grande aqui. Então, uma coisa acho que talvez teria citado. Essa informação talvez também, se eles tinham, pode ser sigilo. Eu lembro que tem uma ocasião falando por telefone aqui no Frente a Frente com o Esporte, dizendo, você se assustou com o tamanho que é a Francana de verdade. Eu acho que você imaginava o tamanho, mas a mobilização da torcida superou a sua expectativa. E você conheceu de verdade o tamanho da Francana. E muitas vezes falamos aqui no programa que não é arrogância, mas é conhecer a história da Francana. E a prova disso, né, Fradique? No último jogo, nós fizemos a transmissão ali da arquibancada e tinha um olheiro lá do Flamengo de Guarulhos para acompanhar o Hadley, que foi expulso há 20 minutos de jogo, infelizmente, para acompanhar o Tizil. O Tizil? Depois, se não me engano. Não. Aí o Hadley e o Tizil.
Aí no meio do jogo, ele conversando com o presidente do Flamengo, ele mandou uma mensagem, olha, mas tem uns 5 aqui que é diferente, que é o Hugo. Chamou a atenção do Hugo. E esse mesmo goleiro do Flamengo de Guarulhos perguntou do Alemão. Mas cadê o Alemão que fez? Você tem uma ideia, que fez foi o melhor jogador da Francana em 2015, quando o time caiu. E a Francana tem um patrimônio alemão, o alemão não rendeu o que a Francana precisa, de repente, para fazer um caixa com ele, né, Anderson? Mas eu acho que negócios nessa divisão, conversando com o pessoal do futebol, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque todos os empresários e os outros clubes sabem da fragilidade financeira para o cara ficar segurando além do termo do contrato. Então, com exceção aquela joia raríssima mesmo, e com exceção também alguns clubes igual o São Bernardo, que tem caixa para segurar, e na verdade lá é o São Caetano, né, que a maioria que está lá é emprestada ao São Caetano. Então quem banca lá é o São Caetano, os atletas nem são de São Bernardo, né? A exceção é o Brasil conseguiu vender jogadores. O próprio Brasil conseguiu vender jogadores, negociar com a Ponte Preta. Os jogadores que enfrentaram a Francana não eram. Porque o Brasil já está numa estrutura de fazer atleta, com aquela infraestrutura dele, há muito tempo, e tem os canais que nós não temos ainda, entendeu? Eu conversei com o Oscar lá o dia que fomos jogar lá. Só tem um Oscar por trás, né? Então, aí abre as portas, entendeu? É diferente de nós aqui, que ainda não temos esse meio comercial. Isso a gente está aprendendo a fazer, né? Igual você falou desses atletas, o Boi também foi tratado lá no jogo do... Esse missioneiro não me falou do Silvano. Me ligaram até para falar do Boi e tal, é um atleta nosso, ele tá aqui e tal. Não, e como é que tá a situação dele? Falei, olha, a gente tinha acabado de sair de lá, não tinha nem definição de nada, então a gente fala disso semana que vem, que agora não dá pra falar, não me ligou no mesmo dia do jogo. Que pena, né? Os dois expulsos, né? Eu olhei lá pra ver o rádio e o Boi, os dois de repente meio temperou no final ali, né? Eu falei com o Boi aqui na sexta-feira sobre esse assunto e, enfim, crime, né? Nada crime. Eu sim, fico... que a razão fala mais do que a emoção no momento de administrar, mas que realmente deu vontade de amarrar o bigode aí com meia dúzia, deu. Ô Anderson, a gente estava saindo lá do campo lá, e não é segredo para ninguém, mesmo porque o jogador falou abertamente, né, Adriano? Acabou o campeonato, né, então a gente vai ter que fazer outra atividade, né? Inclusive até... o pessoal falou, vamos voltar a vender banana, né? Talvez brincando com os parceiros, né? A gente não sabe se realmente o que eles vão fazer. Eu acho que tem futebol para ser empregado aí e fazer carreira. Mas às vezes é uma forma de brincar, né? Vou sair do jornal, vou sair da rádio, agora eu vou vender, né? Vender coco lá na praça. Às vezes é uma brincadeira que a gente faz assim e muita gente acabou ouvindo, né? E fica um negócio assim para você também? Poderia ter ido um pouco mais além, Anderson? Olha, eu acreditei a todo momento que nós podíamos chegar mais além. Todo momento, a partir ali da... Eu não vou saber precisar ali, mas enfim, já essas últimas rodadas, o time foi encorpando, o time veio numa crescente moral, às vezes nem fazendo o resultado, perdendo lá fora, empatando aqui, mas você sentia a moral do time em alta, o astral do time em alta, você sentia a energia positiva. Era um grupo... que estava dando certo, né? Eu não me lembro de nenhum momento, teve uma exceção lá de um atleta que a gente achou que não fazia parte de grupo, que saiu no momento oportuno que a gente podia ter pensado. E resto, todos os atletas lá dentro com um único objetivo. Isso a gente veio pregando na cabeça deles desde o começo. E a gente sentiu que eles abraçaram a causa, a cidade abraçou eles, enfim. Então isso transparecia a energia. Então, e nessa divisão, você pode ver, não tem uma coisa que sobressai muito acima da média. Então, o jogo que nós fomos classificados contra o São Bernardo, você vê que foi detalhes, pô. Até um a menos no primeiro tempo, a gente estava, na minha opinião, estava superior. Com um a menos, nós estávamos superior. E desequilibrou no segundo tempo, tomou o segundo gol, aí com a menos empatou o jogo, né? Perdeu, não tem nem o que explicar no segundo tempo, mas até no primeiro tempo, com um a menos, estava superior, tecnicamente. Começamos melhor no segundo tempo, aí tomou o segundo gol e perdeu o fio da meada. Mas
era possível passar, né? Era só ganhar de 1-0. Eu vou fazer o intervalinho comercial, daqui a pouco voltaremos com o Anderson Silva para continuar esse papo em relação à Associação Atlética Francana. São 8. Opa, legal, de volta ao Moringa Grill do nosso amigo Zé Verduro, frente a frente com o esporte. Mandar um abraço para o Marcos Coelho, que está aqui no Facebook, parabenizando o presidente Anderson Silva da Francana. Paulo Moraes, chamado por Paulo Black, também parabenizando o Anderson. A Vânia Martins, também mandando aquele abraço, parabenizando o presidente da Francana e os atletas também da Francana. E o Edson Barros também manda o mesmo recado aí para o presidente da Associação Atlética Francana, que é o Niquinha, né? Feiticeira. Que é o Niquinha, né? Edson Barros é o Niquinha, né? Edson. Aí tem o Edson Niquinha mesmo, só se ele mudou o nome, deixa eu ver, é o Niquinha. É verdade, rapaz. O Edson Barros nem na casa dele conhece. Né? A mulher dele chama de Edson. Tá certo, é o Niquinha que tá aqui. Tem que pôr Niquinha. Valeu, tá mandando um abraço pra você também, o Niquinha, que foi o treinador que começou esse trabalho. Valeu, Niquinha. Tá acompanhando pelo Facebook, o Frente a Frente com o esporte. Deixa eu fazer uma pergunta já pro Anderson. Vai lá. O Niquinha, né? O Niquinha, a gente fala muito, né, Anderson? Roeu o osso, né? Fez aquela peneira, comandou a base. E acho que fez um bom começo de temporada, né? Comandando o profissional. Deixou o time semi-classificado, né? Como que você avalia o trabalho do Edson Barros, o Anderson? Eu tive uma conversa com o Niquinha bem... todo tempo, né? Conversei com o Niquinha todo tempo, não deixei de ter relacionamento com o Niquinha. E não que eu esteja devendo para ele, mas nós vamos achar um espaço para o Niquinha na Francana, porque ele merece. Dinheiro ou... Não. Ah, tá. Não. Eu disse para ele, Niquinha, nós vamos achar um espaço aqui para você, mas é que o campeonato, as coisas que estão acontecendo, a gente às vezes não tem a cabeça. Acabou o Marco assumindo o sub-20, enfim. Mas eu tenho um enorme respeito por ele, fez o papel que se propôs a fazer, em um momento ficou devendo nada, porque nós tínhamos uma ideia, e no meio do caminho a gente mudou a ideia. Então, o Niquinha não tem culpa de nada, é a gente que mudou a ideia e botamos nossa ideia para a prática. Então, nada contra o Niquinha, pelo contrário, a gente se fala ainda hoje, encontramos, acho que em algum treino, algum jogo falamos também, falamos na sede, né? Ficou ainda um tempo, mesmo depois do desligamento, ainda ficou um mês ainda contratado, por contrato mesmo, né? Aviso prévio, essas coisas. Mas eu tenho um enorme respeito por ele, pela Neidinha, a esposa dele, que a gente acabou fazendo amizade, fomos a alguns churrascos juntos, a família dele, a minha também, minha esposa. Então, só tenho elogios a ele, não tenho nada contra ele. Agora, assim, eu acho que uma das profissões mais ingratas que tem no mundo, principalmente na bola, é técnico de futebol, meu amigo. É técnico de futebol. Isso, quem gera um clube, eu estou começando agora, mas eu já estou tendo que aprender. Isso aí é uma profissão ingrata. Eu não queria ser técnico de futebol nunca. E todo mundo acha que é técnico, né? Então, né? Também tem todo mundo acha que... Franca tem alguns milhares de técnicos. Então acha, né, Adriano? Entender de futebol são poucos, né? Mas todo mundo acha que pode ser técnico de futebol. De médico, treinador e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Chega uma pergunta do velhinho, que é árbitro de futebol da Liga, se na oportunidade, quando o Niquinha foi mandado embora, porque a diretoria não apostou em outro treinador prata da casa. Eu não sei o que você vai responder para ele, mas gostaria que você respondesse o velhinho, popular Gabiroba. Eu não conheci nenhum outro técnico prata da casa que poderia assumir ali naquele momento, né? Eu não tinha essa informação e nenhuma das pessoas que me cercam me passou nenhuma informação de algum técnico de Franca que pudesse assumir. Nós fomos atrás de um técnico que conhecia a competição, que tinha know-how nessa competição, que teve um prospecto positivo em 2 competições dessa, e esse foi o critério. Então, eu não tenho conhecimento de um técnico que poderia ter assumido a Franca naquele momento, que poderia sim levar a uma análise, mas esse conhecimento eu não tenho. Pois é, nós vamos mudar de assunto, mesmo porque a água já passou debaixo da ponte, mas só para finalizar em relação a isso. O Niquinha, quando ele foi dispensado, você não estava na reunião. Estava por viva voz no telefone. Eu estava claro que hoje isso é normal. Você faz uma reunião, eu convoquei a reunião, pedi para que todos se reunissem na sala
os diretores da sala do escritório do Chico, né, que ele nos emprestou. Eu estava no Sul, abri a reunião por convenção pelo celular e estive presente, sim. Não estava de pessoa, mas estava presente. Tá, e você acha que aquela posição de um diretor seu lá em Jaguariúna, você acha que foi legal? Você chegou a conversar? Né, poderia esperar um melhor momento? Como que você analisa esse episódio, o presidente? Olha, eu não sou muito fã de polêmica, mas eu sei que você está insistindo nesse assunto já. Você está batendo nessa tecla. Não, mas nós estamos passando a linha aqui, né? Tá tudo certo, não. Eu respeito sua opinião, não estou te criticando, não. Cada um tem opinião, né? Então, eu acho, cara, que o momento do pós-jogo é um momento tenso. E às vezes você não controla as suas emoções. Sinceramente, eu não acho que ele estava errado. Porque não tem nada no negócio. O Jaguariúna era o time mais, na nossa opinião, mais fraco no momento. A gente estava preparado para levar aquele resultado. E ele entrou e não foi tão áspero assim como você fala nos seus comentários. Apenas chamou a atenção. Eu acho que você exagera um pouquinho nesses seus comentários, que mandou telegrama, tá. Eu sei que o Lauro estava lá. Eu sei que o Lauro estava lá. Mas a gente confia no diretor e nós conversamos a respeito disso. Aí um bate-papo. Como o Carlinhos entra no vestiário pós-jogo contra o Oswaldo Cruz e esculachou os meninos. Mas o Carlinhos é treinador. Não tem problema. E ele é diretor. Ele não respeitou ninguém, apenas colocou a posição dele. E nessa divisão, Cadi, os atletas, eles não são atletas formados, cara. Eles precisam tomar um choque. A psicologia fala nesse momento. Então, assim, eu respeito a sua opinião, eu sei o que você pensa, mas eu não acho que esteja completamente errado. Se eles pudessem moderar, isso eu já falei para você também. Mas abdicar de falar o que está pensando naquele momento, também não estou ali para cercear ninguém. Se ele achou que tinha que falar naquele momento, ele tem meu respeito, ele falou, e bola para frente. E aquele momento acabou, já seguiu, já mudou a ficha, e também não acho que aquilo, como você falou, que dali para frente o time mudou. Não, pelo contrário, o time dali para frente mudou para melhor. O time foi ficando mais coeso, como eu te falei, a partir daqueles momentos ali, o grupo foi ficando mais coeso, mais... abraçando mais a causa do time, né? Pensando melhor assim, no coletivo. A partir dali, não daquele ponto, daquele jogo exatamente, mas o time foi numa crescente. Essa positividade foi crescendo. Os resultados não vieram, mas aqui não tenho certeza que não influenciou nada. Não, inclusive, eu até concordo com esse diretor que a gente está falando, né, Adriano? A gente já conversou sobre isso. Eu acho que ele tem razão quando ele fala que para subir a Francana, Anderson, eu acho que tem que ter jogadores do naipe do Hugo. Né, Adriano? Eu acho que é o último ano, 23 anos, para chegar e meter o peito, igual o Hugo fez. Aqui é eu e acabou. Porque às vezes jogadores ali de 20, 19, que existe nessa divisão, até menos idade, que é uma divisão até de formação, mesmo porque o Brasil é assim, e ele é para exportação mesmo, o time ali é para vender, não quer subir, a gente sabe disso. Eu até acho que esse diretor seu, ele tem razão, quando ele falou, uma vez aí, eu fiquei sabendo... Eu posso explicar esse episódio? Pode, mas só para terminar, eu acho, Adriano e o presidente, que a Francana tem que contratar esse tipo de jogador mesmo. Eu concordo com esse diretor seu. Tem que ser jogador no último ano para chegar aqui, é nosso, e acabou. Você veja que eu estou concordando. Não, vocês estão um foguete. Deixa eu relatar o episódio. Você não me conhece. Eu só relatar o episódio, é o seguinte, quando a Francana fez o último treinamento lá em Jeriquara, quando estava fazendo o processo de seleção, lembra um sábado de manhã, que foi o último treinamento, eu peguei meu motoque e fui lá ver o treinamento para acompanhar. Eu me lembro disso. E quando acabou o treinamento, eu estava indo embora, chegou o Toninho Bolota, chegou lá do lado de fora do estádio, eu fiquei conversando com ele um bom tempo, depois chegou o Marcão Chalita, o Marco Aurélio, e naquela oportunidade, isso nós nunca falamos no ar, até porque o elenco, de repente, o cara tá achando o quê, né? Nós falamos no ar, conversamos lá, o Toninho achou que a média de idade dos jogadores era muito baixa, estava dando 20 anos a média. E na opinião dele, um time para subir deveria ter uma média de em torno de 22.
por mais que seja um time sub-23, ele acha que esses 2 anos, ele achava, eu deve ter comentado isso com vocês também, ele achava isso um papo informal, por isso que nunca veio pro ar. E que ele comentava que a média deveria subir de 20 para 22. E um dia, numa das viagens, ele falando da falta de maturidade, às vezes o elenco, eu citei isso pro Fradique. O Toninho, uma ocasião, me falou isso lá em Jericoara. Aí até o Fradique falou assim, não, mas aí eu concordo com ele. De repente, esses 2 anos vão fazer diferença. E queira ou não, faz muita diferença. Pode não fazer num time que é a idade liberada. Mas 2 anos a mais na média, mas um time sub-23 faz muita diferença. Mas o início da montagem do elenco, nós tivemos, assim, por mais que você tentasse acertar, né, você tenta acertar, ou errar o mínimo possível, acertar o máximo, mas não chegavam os atletas de 23. Não chegavam, né? Essa época foi o Niquinha. Nós tivemos uma enorme dificuldade de trazer atletas nessa idade, atletas que passavam pelo grifo dele, né? Não é fácil montar. Agora, principalmente, nós que estávamos completamente fora do baralho, né? Nós éramos cartas fora do baralho, nós não tínhamos um técnico aqui que estava trabalhando, que estava vendo. Por mais que nós tínhamos até saído para assistir alguns jogos, o próprio Toninho se deslocou por várias vezes para assistir final de A3. Ele pegou o carro e viajou por pelo menos uns 6 jogos por aí, entendeu? Foi no Beraba, trouxe contratação de lá, não deu certo, mas tentou, mas foi lá, a indicação era boa, foi lá, viu no dia, a indicação foi, no dia, na verdade, o cara não jogou, foi o goleiro Éder. E todas as pessoas fizeram uma indicação boa. E ele, quando veio para cá, quando a gente acabou de assinar, o Dourado brigou, falou, não, a gente vai precisar dele aqui porque o cara machucou aqui. Eu falei, não, já está assinado. Já achou que tinha acertado no olho, né? E foi uma grande... acho que uma das poucas exceções a nível de contratação, o Éder foi um deles. Mas... Esse seria o jogador que você citou anteriormente, que não se... Não. O Éder no sentido de que ele não deu sangue, se soubesse que era para vir aqui e não fazer o que fez, não tivesse falado com a gente que, né, veio aqui, deu a palavra, quando você vem aqui, que vai dar a palavra, que vai trabalhar pelo clube, sentamos aqui, acertamos, o salário é esse, então tá bom, o salário todo dia tal vai ter na sua conta. Se ele vai jogar ou se ele não vai jogar, isso aí o técnico vai resolver. Mas que vá trabalhar, que vá treinar, que faça seu papel dentro de campo, né? Se dedique ali ao que está sendo contratado. Infelizmente ele foi uma decepção, que no meio do campeonato falou que não dava, que não era o que ele queria. Quer dizer, é uma ficha que nós só não queimamos uma ficha porque ele teve uma pequena lesão e nós conseguimos substituir ele por lesão, senão a gente tinha ficado com um jogador a menos. Eu tive uma falha de digitação naquele momento, não sei se vocês lembram, que a gente não conseguiu colocar... Um jogo contra o Brasília, lá em Água. Exatamente. E aí nós conseguimos mudar essa falha, conseguimos passar por cima dessa falha por 2 problemas, 2 lesões, a do Ferrugem e a do Éder. Aí nós conseguimos colocar os 2 atletas que a gente tinha que trazer para aquele momento. Por exemplo, daqui a pouco a gente joga mais perfume em você aí, que você sabe que seu trabalho tem aprovação de uma cidade e se você ouve o programa você já viu o que eu falei em relação ao seu trabalho. O trabalho é excepcional. Mas hoje tem algumas coisas que tem que pontuar. Eu quero fazer um paralelo, não sendo polêmico, não, mas só para entender, e quem está em casa, a gente está falando para uma cidade inteira. O Niquinho foi cobrado daquela forma, numa situação, você já explicou e tudo bem. O Carlinhos, ele foi cobrado também? Mas, só explicar para quem está lá para entender, e você já entendeu, mas quem está ouvindo às vezes não é grande, a gente tem que dar uma passada aqui. O Carlinhos foi chamado na xixa, como a gente diz aí, porque ele saiu de um sistema vitorioso, que estava dando certo, uma linha de 2-24, 2 jogadores ali, um voltando mais, você já sabe esse esquema. E ele mudou. Nada contra o jogador, não é que em relação ao Guto, poderia ser o Zé, poderia ser o Mané, é que ele achou uma vaga para um jogador numa fase aguda da competição, uma fase muito importante, Anderson. E aí ele mudou todo o sistema, e a Francana, no retorno da segunda fase, que era muito importante, ela não conseguiu. E perdeu e foi eliminada. Você como presidente, ou o seu diretor encarregado disso aí, teve essa conversa com o Carlinhos? O que está acontecendo? Por que você está mudando? Me explica, o que houve? E realmente teve essa conversa? E como que foi, Anderson? Uma pergunta do Robson Baldini também em relação a isso, viu Anderson?
eu não posso afirmar que todos os jogos teve reunião com o Carlinhos, mas quase todos os jogos teve reunião, tanto com o Carlinhos quanto com o Niquinho. Nesse declínio, nessa mudança, todos os jogos promoveu. O Carlinhos era chamado para explicar ou A ou B. Eu não participo efetivamente dessas reuniões, porque é justamente o momento que eu estou fora de Franca, e aí eu deixo a cargo, ou foi feito no meu escritório, ou foi feito no próprio Lanchão, ou foi feito no escritório do Chico, por várias vezes. Se eu não me engano, dois jogos que não sentiram necessidade de fazer a reunião, não foi feita a reunião. Porque vinha de alguma vitória, porque não tinha assunto para tocar, tem que fazer reunião para não ficar falando nada, para ficar batendo papo. As reuniões eram pontuais exatamente para cobrar isso dele, né? E em relação ao Guti, cara, o Guti é o Carlinhos que trouxe. O Guti não tem empresário, eu sei que você bateu muito nessa tecla, não tem empresário. Só que era um homem de confiança dele. Todo seu treinador tem seus homens de confiança. Ele não falou isso para nós. Ele não chegou e falou abertamente. Mas você sentia, pelas explicações que ele dava, porque ele dava explicações de algumas das reuniões. Eu participei, que era um jogador que ele tinha ele como versátil dentro do esquema dele. Ele aproveitava ele em algumas situações diferentes do que ele possa ter vindo de origem, por ele conhecer o jogador no passado. Aí entra aquela história, eu não vou escalar o time, quem vai escalar o time é ele. Ele é cobrado? Ele é cobrado. Ele acredita naquilo, ele cobra o cara não funciona uma, não funciona duas. Né? Em outras situações funcionou, encaixou. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, sempre foi cobrado, teve reuniões até duras, foi mais cobrado que o Niquinha, pode te garantir isso, até porque veio numa situação diferente do Niquinha. Quando nós conversamos com o Niquinha, era uma situação. Quando nós trouxemos o Carlinhos, ele já veio numa posição de realmente ser cobrado. O Niquinha foi cobrado também, foi feita reunião com ele, nós cobramos ele, pontuamos ele, aquilo que achávamos que estava acontecendo, que a gente achava que poderia mudar. Não, nunca nenhum diretor pôs nome de jogador na boca de nenhum dos dois técnicos. Nunca. Isso aí é ponto que a gente defende. Nós não vamos escalar, até porque se você faz isso, você perde toda a razão para cobrar o cara do trabalho, do lanche de trabalho dele. Posso chamar o intervalinho? Olha lá, mais um intervalinho comercial aqui no Frente a Frente com o Esporte. Você ligado na mais. Vamos continuar falando com o presidente da Associação Atlética Francana. Quero falar com ele do planejamento para a sequência dos trabalhos. Se é algo mais a perguntar do campeonato aí, Pradito. Então vamos mudar a chavinha, já que vem aí a Copinha São Paulo. Segundo o presidente, começaram os trabalhos de maneira efetiva hoje na Francana. Algo mais a perguntar da campanha, podemos virar a chave por aqui? Não? Ocupar, vira o ponteiro aí. Na verdade o trabalho começou hoje, entre aspas, né? Porque o Marco Aurélio já vem peneirando jogadores desde a reta final da segunda divisão, não é isso, presidente? Na verdade hoje a gente efetivou um pouco mais a casa, né? A gente estava com a casa alojando os atletas profissionais e a gente tinha um plano A e um plano B. Sempre estou preparado para o que pode acontecer na próxima situação, porque o futebol também deve ser imprevisível, né? Então, se a gente ganha lá do São Bernardo classificado, eu tinha que pensar logo na logística do próximo jogo, ir para a federação. E se a gente perde, eu já tinha que saber tudo que tinha que fazer. Então, a gente tem que estar, nós como gestores, tem que pensar, inclusive, na parte ruim também. E nisso a gente já tinha traçado um plano com o Marcos, e a gente íamos alugar uma casinha ali próxima à chácara, onde hoje estão alojando os atletas, para que ele pudesse fazer uma avaliação dos atletas de fora, porque uma vez de Franca fica mais fácil, ainda está sendo alguns aqui indo nos jogos, a turma ali do Sub-17, que jogou com o Eduardo, estão treinando e ele está selecionando. Então, se nós estivéssemos na competição, alugaríamos essa casa e ele começaria a fazer essa avaliação na casa. Uma vez que desmontou o time, tivemos que desmontar, então essa semana a gente mudou a logística. Ficamos na casa, os atletas já ficam lá, adequamos a parte do alimentar, quantas pessoas vão ficar e tudo. Então, já estão pensando efetivamente na Copa São Paulo. Né? Hoje bati um papo com o Dilson, encontramos o Chico um pouco depois do treino, acertamos alguns nomes que estavam por ser definidos, a comissão técnica vai manter a turma do profissional, o Thiago, o Zenga, o
o Crison, né? Eles vão fazer a parte da copinha. E já pensando nas outras coisas, pensando em algum amistoso que a gente possa fazer, quantos nomes a gente vai poder trazer, empresários que estão aí com nomes bons para trazer os atletas, fazer a parte que eu tenho que fazer, que é a parte de negociar, eventualmente, uma revelação, sempre tem que ter a parte do empresário, isso é natural no futebol, isso a gente não adianta a gente correr dessa situação, porque o mundo inteiro roda em cima disso, então a gente só tem que ter ética para fazer e tentar puxar o máximo para o nosso clube, essa é a minha função. Não tem que virar as costas para ele, tem que tentar aproveitar o máximo possível da situação, valorizando a nossa camisa e mostrando para eles que talvez se não tivesse o clube não teria oportunidade. Então, na minha opinião, a maior parte é do clube sempre. Então, cuidando desses detalhes, cuidando, por exemplo, o empresário quer trazer um atleta, tá bom, e aí, vamos subsidiar um pouco da alimentação do atleta, porque custa caro, né? Um atleta comendo aqui hoje, fica em torno de 800 a 900 reais por mês, isso a gente preparando em casa, né, comida. Então, isso tudo, cuidando dessa parte por cabeça, esse valor, por cabeça. Hoje um atleta custa 30 reais por dia comendo, né? Ele toma café, almoça, janta, ele toma um lanche da tarde, toma um lanche da noite, são 5 refeições por dia. Ele gasta 30 reais por dia, né? Não por alimentação. 10 atletas, quase 7 mil. Dá 9 mil, né? 9 mil, não, né? Não, dá mais, 10 atletas. Não, você gasta... Você pode pôr uma média de... por atleta hoje, o profissional custou para nós mais ou menos uns 1.200 reais na alimentação e na suplementação, e já contando com as cozinheiras, por atleta. 10 atletas. Nós estamos com 20, né? 20 alojados, acho que 24, se eu não me engano. Então não é barato. Você está oferecendo tudo de melhor, né? Proteína, o carbo na medida certa, a suplementação na medida certa. Então, não é barato. Isso é um custo alto. Esse sub-20 já está definido se vai ser em Franca ou se será fora da cidade, aonde a Francana vai jogar? Você me disse na entrevista para o Esporte Total que a Francana jogará a copinha. Sendo em Franca ou não? Já está definido, Anderson. Olha, hoje chegou a carta convite da Federação Paulista e endereçada à Francana e à Prefeitura. E nós já protocolamos lá na FEAC e na Prefeitura, aos cuidados do Marlon, um protocolo lá para o Marlon e um protocolo lá para o prefeito, né? E foi feito hoje isso, eu já tentei falar até na Prefeitura, não consegui. Tentei falar com o prefeito, na verdade, não consegui. Amanhã eu tento falar com o Marlon e com o próprio prefeito, só para confirmar. Mas o que a gente tem de informação é que a Prefeitura tem um grande interesse em fazer a sede da Copa São Paulo aqui. Quando eu estive com o presidente da Federação há uns 4 meses atrás, ele me falou, não, nós vamos convidar a Francana, tem interesse? Não, tem interesse. Aí eu já tinha conversa com o prefeito, que ele também tem interesse em ser sede. Não, se tem interesse em ser sede, melhor ainda. Mas, se for tudo conversado como foi lá no passado, se a Prefeitura não for sede, a gente deve entrar como convidado para a competição. Mas eu acredito que o Gilson vai firmar o que está pré-acordado entre a Francana e a Federação, porque ele também já deu a palavra para o presidente Reinaldo lá, que vai fazer essa sede. Mas acho que o contrato lá da casa, do atleta lá, é para 4 anos? Firmaram para 4 anos ou não? Não. Porque a intenção seria boa, quer dizer, vamos ficar aí pelo menos 4 anos, a Francana está bem estruturada, ou não? Não, ainda tem um contrato com ele, porque na época a gente estava meio dúvida se pegaria lá, se não pegaria, se ia dar certo, se não ia dar. É um contrato que foi feito até para agora, mas os proprietários da casa são nossos amigos, a gente já construímos uma academia lá, já melhoramos a chácara deles, preparamos com infraestrutura. Eu não acredito que ele queira romper com nós de jeito nenhum, porque a gente está tratando bem do imóvel dele, paga religiosamente em dia, e ele tinha um imóvel lá meio alugando para festas, que às vezes dava problemas, às vezes dava prejuízo, então eu acredito que a gente, para nós, vai se manter, entendeu? A gente deve renovar agora no final do ano com ele, o tempo que a gente achar necessário. Era do Paulo Barreto, né, que já foi presidente da Francana, não é dele mais a chácara? É do Pedro Barreto, é do parente dele. Filho dele, né? Não sei se é filho, acho que não, o senhor já, não acredito que seja filho, não. Ele tem filho, já. Eu sei que chama Pedro Barreto por contrato, eu não conheço pessoalmente, por telefone com ele. Ah, tá. A gente fechou com a imobiliária, né, então, mas eu sei que é Pedro Barreto, o nome dele, pelo contrato. Ah, legal. Ô Anderson, o Marco Aurélio, ele pode ser o treinador da Francana em 2018, no time principal? Vai depender dele, esse know-how que ele vai ganhar, mas pode ser? Lógico que pode, por que não? A gente
As portas estão abertas do clube. Eu acho que todo mundo tem que mostrar trabalho. O próprio Carlinhos, na minha opinião, fez um trabalho que pode ser também, entendeu? Como outros podem. A gente agora não vamos pensar nisso um pouquinho mais para frente, né? Agora não é momento de pensar nisso, porque senão você começa a queimar testando antes da hora. Mas pode sim, Marco Aurélio, não tenha dúvida que pode. Manda um abraço pro Thales, que tá ligado, torcedor doente da Francana também, apaixonado pela feiticeira, tá acompanhando o frente a frente com o esporte. Voltando a esse assunto, Thales do pé extremo. esse vai em todos, hein, rapaz? Será que o patrão sabe, hein? Não, ele trabalha fazendo umas entreguinhas, só dá uma passadinha lá. É lá na chapelaria universitária, tá certo, arrumou pra cabeça, hein? Mas não tem jeito, rapaz. Aí, Thales, e agora? Mas tem uma turma grande ali, viu? Que eu vou te contar, hein, rapaz. Tem uma turma tranquila ali, viu? Sim. Tá com o burrinho na sombra, viu? Sim. Esse aí é funcionário do Temer, né? Tá vivendo as custas do Temer hoje, né? Tá certo, né, Tim? A Francana tem um prazo para definir atletas da Copinha desde outubro, é isso? Não, Antes, nós estamos em agosto, né? Nós temos aí um mês para dar entrada na documentação até o final de setembro. E quantos atletas? Nós temos ilimitados a inscrição. Você pode... A pré-inscrição. Você inscreve o atleta, ele entra no seu bid, e até dezembro você tem que definir 25 atletas. Aí você falava de empresários, Anderson, não dá para viver no futebol sem empresários, mas não. Você me disse aqui no Frente a Frente para trás que você negocia diretamente com esse empresário. Sim. E até para se evitar, né, Fradique, que o empresário faz parte do futebol, mas não é só na Francana, não, porque eu já acompanhei o treino do Botafogo lá em São Simão uma ocasião, é empresário demais na beira do campo querendo escalar o time, né? E como é que se previne uma situação dessa? Para que o treinador tenha tranquilidade para colocar o que ele acha que é o melhor, que trabalhou melhor em semana para defender o time. Porque o que tem de empresário em beira de atormentando o diretor e treinador não é brincadeira não. E você está há pouco tempo no futebol, mas já deve ter percebido isso, né, Anderson? Eu sou muito direto nas coisas que eu penso e falo. Então, a primeira conversa que eu tive com o Carlinhos, na primeira conversa é na hora. Não é para deixar para depois, entendeu? Fala, aqui é um time que não é um time de empresário, que é um time da cidade, é um time que é gerido por gestores voluntários, ninguém ganha nada por isso, ninguém tem nenhum retorno financeiro, nenhum diretor aqui tem futebol, nenhum diretor tem atleta, não que seja proibido, mas ninguém tem porque acha que não tem que ter, né? Porque muitos times aí, diretores têm atletas e às vezes tantos atletas, aqui não, aqui ninguém tem. Então a primeira conversa que eu tive com o Niquinha não foi muito necessário, porque o Niquinha já estava dentro da casa, mas foi falado sim com o Niquinha, não na primeira conversa, que isso fosse desenrolando ao tempo que a gente veio tratando, da base e tal. O Niquinha já sabia o meu pensamento, não precisa ter uma conversa assim, diretamente sobre esse assunto. Já o Carlinhos, quando chegou, foi uma das primeiras coisas que eu falei para ele. Claro, aqui é um time de uma cidade, não é um time de empresário, não é um time de diretores que tem... Então aqui, os empresários vão aparecer, vão encostar, mas aqui eles não mandam. Aqui quem manda somos nós. Então assim, bem direto mesmo, sem meias palavras e sempre direto nesse ponto. Anderson, quando a gente fala aqui que a Francana é nosso Corinthians, São Paulo, Palmeiras, até o Santos, né? Até o Santos a Francana né, Adriano? Por que você olhou para a direita? Querendo provocar ele, né? É o Santista aqui do lado aqui. Santista? E isso a gente fala para dar um pouco de dimensão ao que é a Francana, né, Anderson? Eu acho que você percebeu isso, né? A melhor média de público numa Série B, você falou no começo do programa aí, uma média de 3 mil pessoas, foi espetacular, né? Até na primeira divisão do brasileiro, às vezes chega aí, algum jogo aí tem esse público, né? E a Francana está numa Série B, né, Anderson? Imaginou isso aí, uma Série A2, batendo para subir? Já viu o Corinthians aqui, o nosso São Paulo, nosso Santos, nosso Palmeiras? Você já sonhou com isso aí, Anderson? Eu já viajou aí, né? Já viajei, mas até nesse próprio campeonato, eu acho que o Renato criou um bordão legal, eu nem sei se foi ideia dele, mas
não tem divisão, né? Até nessa divisão, O Lauro Gabriel do Corpo criou esse eu não sei, o Lauro que eu criou. não lembro quem comentou que alguém tinha criado isso para ele. Paixão não tem divisão. Então até nessa divisão, cara, se a gente avança, se a gente tem umas vitórias mais robustas aqui em casa, nós já teríamos tido uma média maior. Aqui os resultados aqui foram, né, umas vitórias magras, alguns empates, né? Não empolgou tanto como se você tivesse ganhado para valer. Acho que a gente teria uma média maior de público. Até teve um jogo, na minha opinião, foi um jogo, não foi o maior público, mas foi um jogo de quarta-feira contra o São Bernardo, 10 graus, nós com 2.500 pessoas lá. Um frio danado. Aquele jogo à noite, terça, né? Terça-noite. Frio danado. Frio danado. Aquilo lá emociona, né, Anderson? Rapaz, eu tava lá, a gente montou aquele esquenta lá fora, e foi eu e o Michel lá pra fora, aí os outros diretores começaram a chegar, o Toninho, o próprio... Enfim, todo mundo... Você esquentou lá? Você tomou uma? Chegou a tomar uma? Esquentou ou não? Também, lógico. Agora uma cervejinha, depois estava dirigindo, então tá tão feito, né? E tomamos um quadro da PM lá, mas tá tudo certo, vamos que vamos. A escola de samba chegou, enfim, a gente ficou meio preocupado do frio não levar o público, né? E pelo contrário, aquele dia foi um dia também que a gente fizemos uma promoção dos ingressos, que era 3 jogos que comprava, né? Aquilo ali falou pra mim, puta, o negócio chama mesmo. Um dia que mostrou pra mim que poderia dar muito mais resultado do clube. A federação chegou a te mandar uma moção de aplauso em relação não só a divulgar os números do lanchão, mas você teve alguma conversa assim, o pessoal reconheceu a força da torcida francana, a federação chegou a falar, realmente, está de parabéns a Francana, uma média de 3 mil não é para qualquer um. Teve esse papo assim, ou teve alguma coisa mais próxima da federação com você, Anderson? Eu tenho o privilégio, eu já comentei aqui com o Adriano em algumas entrevistas que ele me fez, de a federação ser caminho da minha casa lá em São Paulo. Quando eu estou chegando no trabalho, eu praticamente tenho que passar em frente. Então eu tenho um acesso muito fácil, né? Então quando eu tenho um tempinho, eu entro, por ser presidente de um clube, a gente tem algumas regalias, já entra na garagem, já coloca digital e já sobe. Você não tem que ficar pedindo muito dentro. Então eu tenho acesso direto à presidência da federação. E até nem eu sempre chegava pela recepção, me informar e tal. Ou você, por ser presidente, você pode chegar. Eu aprendi depois com o tempo. Então eu tenho um acesso muito bom com o Reinaldo. E não que veio a menção de lá, mas todos os papos que a gente tinha, estava acompanhando, estava torcendo. Ele torce por um futebol forte, sabe que a nossa cidade tem potencial para ter um futebol forte, né? Pega a nossa divisão, da São Bernardo, dentro da capital, você vê a merreca de público lá. Nosso público estava quase igual a igual. Estava 40% nós, 60% deles no jogo, na casa deles. Né? O Brasília, 200, né? Enfim, o Oswaldo Cruz também, um pouquinho melhor, mas pelo tamanho da cidade. Então ele sabe a força que tem em Franca. Então, com certeza, ele nos dá essa moral. Eles como é que é? O Brasília, né? Brasília, acho que é 90. 90, exatamente. Né? Então, eles sabem da moral da força que tem em Franca e nos dá essa moral nas nossas conversas. Não se veio menção de aplauso, né? Sobre a matéria da Federação Paulista, é uma coisa que nós que estudamos lá dentro, eu fui falar com o Marcos, falei, cara, você não tá vendo aí a nossa renda, pô? Tem que soltar alguma coisa aí, meu. E aí era uma coisa que a gente tinha que fazer virar publicidade, né? Aí é parte do nosso trabalho, mostrar o que está acontecendo, tudo. Aí o cara do marketing, porra, presidente, tá bom mesmo, hein? Então, vou soltar a matéria aí. É coisa que a gente vai conversando, a própria menina lá da arrecadação, que a gente faz o fechamento mensal, tudo. Dá uma diferença de público. Até quero esclarecer isso aqui para os nossos torcedores. Se você entrar no sistema hoje da federação, tem uma diferença de público que a gente coloca no Bordeirão e a diferença que a gente relata aqui no estádio, né? O que a gente relata no estádio é o público que passa pela catraca, né? Crianças, idosos, pagantes e não pagantes. Então, quando você fala lá, 2.500 pessoas, não são todos que pagaram. As crianças não pagam, os idosos não pagam, né? Até alguns idosos pagam, dá aquela força lá que a gente pediu lá para os aposentados. Pode fazer ingresso colaborativo? E nós fomos muito surpresos com isso. A maioria pagou, aqueles que não podiam pagar, é o direito deles, entraram, está tudo certo.
Mas então tem essa divergência. Então lá os números são maiores do que realmente entraram aqui no estádio, né? Se a gente distribuiu todos os nossos patrocinadores, tinha uma cota de ingresso. Nem todos eles iam nos jogos, né? Então o número lá é um pouco maior do que aqui, pelo menos uns 15%, 20% a mais do que aparecia aqui no nosso estádio. Então isso eleva o nosso público e também é uma estratégia quanto mais número, né? Anderson, e aí o caso da cerveja? É reversível? Pegou uma entidade aí, parece que ninguém nunca chutou uma bola, não sabe o que é ir no lanchão, né? Torcida simples ali, única, né? Parece que joga pra trás, em vez de deixar pelo menos quieto, né? Eu vou deixar quieto então. Pra cutucar, e você ficou muito triste na ocasião, e realmente, para quem mexe com o dinheiro igual você, tem que assinar ali o cheque, faz falta, né? E fez, né? Uma média, não sei, você vai até falar o que a Francana perdeu com isso. E como que você vê isso? Tem reversão? A federação vai tentar também mover os pauzinhos lá, ou vai ficar só assistindo também? Como é que tá isso? Não, ela está tentando, né? Teve uma reunião com o vice-governador, Márcio França, se eu não me engano é o nome dele, um outro deputado estadual, que ele é até ex-delegado de polícia, eu encontrei com ele uma vez lá e falamos sobre esse assunto. O presidente Reinaldo não está medindo esforço para que isso aconteça. Eu levei os números daqui para ele, né? A gente perdeu aí, falar em números de dinheiro mesmo, uma renda de R$20 mil por mês, né? Entre a bebida e o ingresso que o cara deixou de ir. Né? É o que faltou para nós no fim do campeonato, que ainda sobrou uma conta para a gente pagar, a gente deve pagar aí com o Clube do 100 que vai entrar, com algumas cotas de patrocínio que ainda está rodando. A gente já está terminando esse fluxo de caixa, eu e o Michel, para a gente fechar essa conta. Mas assim, eu acho que não adianta a gente tentar aqui no âmbito municipal mais. Né? Sobre essa entidade, estive lá pessoalmente, falei com ele, lamentei, não tinha mais o que fazer mesmo, mas a gente não deixou de ir lá, não lamentar. E deixar as portas do clube aberto, se ele quiser fazer alguma ação social, que é o intuito da entidade dele, que ele pegue lá umas crianças no bairro, que faça logística, que leve os pais para assistir o futebol, para de repente ele ir no estádio e ver o que a gente faz, né? Não é um jogo de futebol com marginais, igual aparece aí de vez em quando em meia dúzia de matéria. É uma família que vai se divertir, tudo bem, vai passar 2 horinhas lá e vai embora para casa na boa, almoçar com a sua família. Infelizmente ele não teve nenhuma atitude de fazer o que diz a entidade dele, que é cidadania. Mas tudo bem, eu não vou ficar chorando leite derramado. A gente tem que trabalhar. Quando eu fui aqui no nosso deputado estadual, falei, deputado, vai vir uma lei assim assado, nós da Francana queremos muito, toda a torcida quer muito que a lei seja votada favorável. Não vamos votar favorável. Então, o nosso trabalho é convencer os nossos políticos que a nossa população quer isso, né? E os outros clubes fazerem o mesmo, né? Fazer políticos da sua região que votem, quando a lei for votada, for em pauta na Assembleia Legislativa, que votem favorável a isso. Tem a bancada evangélica e tem uma bancada que é contra. Mas a gente tem que fazer o trabalho de tentar vencer e explicar isso de uma forma tranquila, explicando que não venha ter nenhum mal. E aí, passando na Assembleia Legislativa, ela resolve o problema. Mas aqui no âmbito municipal, eu acho que cogitou-se até de fazer uma nova lei, mudando o texto, tal. Mas aí eu acho que já tomamos um pancada aqui, deixa pra lá, vamos tentar lá em cima. Pode ficar tranquilo, Anderson, que o ano que vem eles aparecem, viu? Os políticos aparecem. Né? 2018 agora é para deputado, né? É governador, o prefeito, né? E vereador. O resto tudo, né, Adriano? De presidente a deputado estadual. Então você pode ter certeza, Anderson, que vai ter muita gente querendo tocar no assunto, né? Querendo falar, eu vou fazer alguma coisa. Né? Que infelizmente é assim, né, Adriano? Na época, né, passa aí 3 anos e meio, some, né? Esquece que deve uma satisfação para o povo, né? E o povo é quem vai no lanchão, público, entretenimento, lazer, aí some. Mas pode ter certeza que o ano que vem vai aparecer umas carinhas aí, viu? Isso vai acontecer. Todos os times de futebol estão fazendo seus lobbies, estão contactando seus deputados, foi o que o presidente lá pediu para nós. Cada um faz sua lição de casa, vai até o seu deputado, explica a nossa necessidade, e não é só um time, não é o seu presidente, você tem uma torcida por trás,
está pedindo, que está clamando por isso. Então, isso é o nosso papel, a gente já, a nossa audiência com o nosso deputado, a gente já fez. Eles vão aparecer para pedir voto, né? Com certeza. Anderson, quanto custou esse time para Francana, a folha de pagamento desse time? Olha, nós estamos fechando os números certinho para a gente até fazer uma divulgação de forma mais ampla para todo mundo. Mas o orçamento ficou em torno de R$120 mil mês. 120 mês? 120 mil. Um mês dava 110, outro mês dava 130, mas a média era 120, 125 mil reais mês. Em relação aos outros times que disputaram o campeonato, logicamente você deve ter esse acesso a esse tipo de papo com algum dirigente. Foi na média, a Francana foi um time, não vamos ser caro, mas foi um time que apostou realmente no investimento. E existem times, logicamente, que tem uma folha de pagamento menos que a Francana, mas está na média ou a Francana investiu muito? Deixa eu só corrigir aqui, esse valor não era a folha salarial, é o custo mensal de tudo, a folha era metade disso. Tá. A folha, aí você está falando de viagens, comida, cozinheira, né, tudo bem, cozinheira está na folha também, mas a folha dos atletas e da comissão técnica ficava em menos da metade disso, né, o resto é infraestrutura, é aluguel de chácara, é ônibus, é hotel, é todo o resto aí, imposto, né? A carga tributária, se você registrar um funcionário, é altíssima, né? 30% do salário dele era uma carga tributária. O time em si, então, você acha que foi legal, assim? Eu acho que o time mais caro foi o 15 de Jaú. Você tem valor, mais ou menos? Não tem, mas eu sei que a média salarial deles era o dobro da nossa. Conversando lá. Mas dos outros, eu acho que tirando o 15 de Jaú, eu não vou saber precisar, mas a maioria, cara, eram times assim, vou pegar ali o Oswaldo Cruz, eram atletas que estavam alojados lá, a prefeitura que pagava alojamento, todo o custo era custeado pela prefeitura, e o time dava uma ajuda de custo para os atletas. E chegaram longe, teve que às vezes ganhar o salário, né? O 15 Jaú com o salário não chegou. Teve um outro time, que eu não me lembro quem é, o Brasília não tinha salário. Brasília era, por revelação, também, falando com o filho do Oscar ali, encontrei com ele na federação, inclusive, uma vez, não tinha salário, era uma ajuda de custo que eles tinham, ficavam alojados, tinha toda a infraestrutura, mas não tinha salários mesmo, né? E teve uns dois casos que eu fiquei sabendo, além do Brasil, que não tinha salário, tinha, chama aquela, que tem a empresa Amparo. Amparo era um time de empresário até, se não me engano, de uruguaio, ele estava lá, ele que estava comandando o time, e era para ter uma utilidade. Ganhou, recebeu, não ganhou, não recebe. Né? Então, são vários módulos de gestão. Né? Eu não sei de todos, porque a gente ainda não competiu com todos, mas esse que a gente teve a oportunidade de bater um papo ali antes do jogo e trocar uma figurinha, a gente foi descobrindo como é que funcionava cada um desses sistemas aí. Mas eu vou te falar uma coisa, diante de tudo que você falou aí, eu acho que esse tipo de situação de alguns clubes deixa o campeonato um pouco amador, né? Eu acho que o campeonato torna-se um pouco amador. Na verdade, é uma federação de futebol profissional. Mas é a realidade do negócio. Pode até ser uma realidade, mas fica uma conotação um pouco amadora dos clubes que participam, né? Eu acho que aí perde até a qualidade. Tem equipes aí que jogaram o campeonato sem qualidade nenhuma. Cidade sem estrutura nenhuma, né? Porque infelizmente, isso pra mim, você joga, você ganha lá uma joguinha de custo, isso é muito amador para uma federação paulista, viu? Mas não cabe muito a federação mesmo, não fica sabendo disso, a não ser que há algum tipo de denúncia que chegue lá, né? A gente sabe bater papo ali nos vestidores e tudo mais. Se não pagar o salário, não joga, não é assim que funciona, não tem que mas às vezes o atleta ele quer jogar, Adriano, por uma oportunidade, né? Por uma vitrine. Infelizmente, eu penso completamente diferente. Desde quando eu vim aqui começar a bater um papo com vocês, se a gente for montar um time, a gente vai montar um time da know-how. Todos os nossos atletas, sem exceção, todos saíram. Quarta-feira todos assinaram sua decisão, todos os impostos foram recolhidos, todos vão receber o seu fundo de garantia. O salário desse mês, ele não foi integralmente pago, foi pago uma parte, e nós já assumimos o compromisso que até o dia 15 será sanado o saldo que falta dos dias, mas todo mundo saiu praticamente todo dia, né? Com essas refusões, tudo certinho. Eu não quis quebrar o assunto, é só por uma situação de... Não, eu concordo com aproveitar o gancho. Eu concordo com você, Adriano. Bem-vindo à Série B, né? Não falaram, deixa cair, que é mais fácil subir? Não falaram isso? Um tempo atrás aí, não muito distante? Não, olha, Adriano, bem-vindo à Série B. Que coisa brava. Bem-vindo à Série B, Adriano. A gente fez jogo, a gente faz
faz jogo, trabalha em qualquer lugar, mas a gente foi em alguns lugares que é brincadeira. Lá mesmo, lá não tinha estrutura para receber a imprensa. A TV lá pôs 2 cadeiras lá e a câmera em cima, lá em São Bernardo, Adriano. Nós ficamos no meio da torcida e foi legal. Eu não estou reclamando não, viu, Anderson? É chuva, é sol, não é o problema. Aqui é trabalho, meu filho. O problema, Anderson, choveu em mim, porque eu estava do lado ali, a chuvinha bateu um pouco ali. O problema, Adriano, é essa estrutura que você fala, né? A Francana é um Corinthians mesmo, né, rapaz? Um lanchão, coisa linda, maravilhosa. Desde lá, pela forma, Adriano, sempre no A2, batendo para subir, lanchão lotado. Quantas versões de time nesses anos teve aí, Adriano? Coisa mais linda. Essa é a Série B, Adriano. Essa é a mentalidade de quem falou, deixa cair, que é mais fácil subir. O Anderson vai ver se é fácil subir, né? Quer dizer, já foi um ano, não subiu. Tem o ano que vem. O futebol é uma coisa que ninguém sabe, senão a gente ia jogar na Mega Sena amanhã, né, Anderson? Quer dizer, pode gastar até um pouco mais e não subir também. Né, Adriano? Pode se fazer um planejamento de trazer uns 8, 10 jogos, né, de 23 anos, se não mudar o regulamento, que aí vai. E se mudar o regulamento também traz cara que tem qualidade. Aí investe em jogador medalhão, assim, para vir para arregaçar. Igual o Elivelto, por exemplo, que 2 vezes, né, 2 passagens dele aí, Adriano, foi artilheiro do time e carregava as molecadas nas costas. Todo mundo lembra disso. Então, Adriano, é a divisão, né? Bem-vindo à Série B, né, Anderson? Brincadeira. Agora a minha pergunta. Quando você viu o Oswaldo Cruz lá, classificado, aqui, que tá quase no acesso, o Oswaldo Cruz ganhou também ontem. O Oswaldo Cruz não sabia o resultado. Ô, Anderson, que pancada nas partes baixas, né? Rapaz, dói, não dói? Cara, você sabe que preparado para tudo. Como nós podíamos estar lá em cima, nós podíamos nem ter passado de fase, né? Não, mas você vê o que dói é você pensar, tipo, a gente tinha uma estrutura melhor, um orçamento melhor, tudo do bom e do melhor, e não chegamos lá. Agora a gente tem que pensar onde errou e diminuir esse erro lá no passado, né? Não dá pra chorar leite derramado, não, já foi. Pelo trabalho que você fez. Sim, lógico, né? Acho que você não fica, desculpa a expressão, mas puto com aquele Hasley que toma um cartão aos 18 minutos e deixa de estruturar o time. É um baita jogador, fez um grande campeonato, mas você fala, um cara desse quase joga um trabalho de 6 meses por água abaixo, você fica, né? Você vê que se não tivesse sido expulso, o cenário poderia ter sido outro, né? Mas faz parte, isso aí acontece, né? Ô Anderson, você acha que se o propósito da montagem do elenco, já desde o início do trabalho, fosse para subir, porque não era o discurso inicial, o time teria sido mais competitivo do que foi ou não? Não, o time teria sido ruim, não. Aqui nós acreditamos e várias vezes falamos que é Francana, por não conhecer a Tivirão, não saber quem joga nessa Série B, montou um bom time para a temporada. Você acha que de repente eu tivesse só naquele primeiro momento, nós vamos subir, brigar para subir, o time teria sido outro, teria sido diferente? É difícil falar, Adriano, porque você vê, o ano que vem nós vamos já com um pouquinho mais de bagagem, um pouco mais de conhecimento, né? Talvez um pouco melhor estruturado, mas a contratação, cara, aquele momento da contratação, ela tinha passado informações que você acredita naquela informação e talvez aquela informação não evolui como foi passada a informação. E às vezes vem de A, de B, de C, não, na época da contratação, sempre o treinador indica pela avaliação e o diretor liga para fazer as confirmações, tanto para um técnico que já viu jogar, ou para um próprio empresário que é empresário do cara, onde o cara passou, pega ali os números onde ele passou e tudo mais. Essa é a função do diretor de futebol, de fazer essa pesquisa, assim que o técnico, não, esse jogador aqui, ele me interessou, ele passou aqui no teste, ele interessou, tanto foi assim com o Niquinho, quanto foi com o Carlinhos, né? O Carlinhos apresentou um pouco mais em cima da hora, mas todos foram checados, todos foram telefonados para fazer a pesquisa sobre o atleta. E naquele momento é um momento do sim ou do não, né? A gente pode ter dispensado o atleta aqui que talvez jogasse melhor do que ficou. Então, é difícil, essa hora da contratação, eu acho que na próxima temporada é onde eu quero focar um pouco mais, entendeu? De ter um pouco mais de critério. Não que não tiveram critério, não teve falta de critério, mas tentar pesquisar um pouco mais. Ter um pouco mais de tempo para fazer isso, porque o tempo não nos permitiu, de repente, fazer essa análise mais precisa. Eu acho que aí é
aí vai ser a grande diferença de você falar, não, então vou montar um time para ser mais competitivo, subir, é uma coisa que você pode chegar ali dentro do começo, vou montar um time para subir. Acho que não é o caminho. Acho que é um caminho para ser mais competitivo, time de chegada, e a coisa vai evoluindo. Se você pegar, na minha opinião, igual o 15, presidente, o Adriano, mas eu queria fazer 2 perguntas para ele. Eu não sei se foi você ou alguém da diretoria falou que já sabe o caminho das pedras. Usou esse termo, não sei se foi você. Qual é o caminho das pedras agora para subir o ano que vem? Parece que teve, a gente sabe o caminho e agora parece que a gente vai acertar. Eu acho que a gente está torcendo, né, Anderson? Eu queria saber qual é esse caminho das pedras, é uma pergunta. Ele vai responder já já. Após o intervalinho comercial, o Tomás Edson, que já foi com a pergunta do Nilson Fradique, caminho das pedras, Anderson Silva. Não foi eu que falei, eu acho que o caminho das pedras, se alguém soubesse, estava milionário. O futebol também já dividendos. Eu acho que o que a gente pode falar é que a gente conheceu mais a divisão, e se há aí alguma coisa que a gente possa melhorar, é na contratação. O resto que nós fizemos, eu não posso dizer que a gente foi 100% perfeito, mas nós chegamos à beira da perfeição ali, no atendimento, na logística, no trato com os atletas, nas hospedagens, nas alimentações, nas cobranças também, sabe? A gente também, na hora de você bater o papo, descontrair ali e tal, enfim, mas as nossas conversas eram duras. Né? Todo sábado de manhã, antes do jogo, lá na casa tinha um rachão, depois do rachão era a minha palavra, as preleções do Carlinho, as preleções do Niquinha também, todos muito focados em acontecer. Então, todo o planejamento, antes do jogo, fora das 4 linhas, a gente executou bem. Tiveram falhas, eu tenho certeza que foram poucas. Isso não influenciaram a equipe. Então, o que a gente pode melhorar são as contratações. Tentar acertar melhor nas contratações. Eu acho que se tiver alguma coisa para corrigir, seria aí, né? Seria nesse ponto aí, que é, como eu falei anteriormente, é isso. Então, se há algum caminho das pedras, é acertar na contratação, trazer, igual você falou, o Hugo, o Janelson, jogadores que realmente fizeram a diferença ali no elenco, e outros jogadores a gente viu que às vezes não adiantava você cobrar, o cara chegou no limite dele. Então não adianta você ficar cobrando o cara, você vê que aquilo ali é o máximo que ele podia dar. O Sávio, uma surpresa para nós, agradável pra caramba. O Sávio tem para ser cortado aqui, né? O Sávio ele é jogador de um cliente meu em São Paulo. E quando eu falei que eu posso mandar um jogador? Eu falei, olha, você pode mandar, mas eu não contrato. O contrato é técnico. Se ele falar que fica, ele fica. E ele paga o salário do atleta e tal. E ele fez, mostrou uma garra, o moleque teve para ser cortado. Aí não tinha lugar na casa, eu falei, Niquinha, eu fui pedido meu para ele, Niquinha, segura mais uma semana aí, porque eu vi ele naquele treino de Jericoara que você foi, que eu estava lá, ele fez um gol, a raça dele, porque ele estava, naquele pequeno momento que eu vi ele treinando, o moleque não é que foi evoluindo, não tem a técnica, mas tem a raça, tem aquela baita técnica, né? Tem a técnica suficiente ali, tem a raça, então, acertamos uma contratação que às vezes poderia ter ido embora. Como teve outros que passaram e não foram contratados, que poderiam ter sido, né? Mas sim, poderiam, né? A gente não sabe. Mas isso é normal, o erro, né? 30% é normal. Às vezes você espera tanto no jogador e não vai. Às vezes o outro que chega no contrapeso vai. Vai. O Anderson, a Francana teve incentivo nesse jogo contra o São Bernardo? Tinha o bicho ou não? Nossa, o bicho deles era R$1.000, era um salário, né? Cada jogador? Cada jogador. A classificação daria para eles naquele jogo R$1.150. Cada jogador ganharia R$1.150. Dependendo do salário, esse era o bicho. Independente do salário. A nossa política de bicho era, ganhou em casa R$100, ganhou fora 150. Classificou é 1.000. Então aquele jogo lá estava valendo por cabeça R$1.150. Era o salário deles praticamente. A gente fez uma vaquinha entre os diretores, o
os empresários, enfim, a gente falou, não, mesmo não tendo a grana, vamos... Mas isso não foi falado no dia do jogo, isso foi falado depois que classificou. Classificou, vamos montar política de bicho agora, né? Porque não adianta você falar só no último jogo. Ah, tá estrangulado lá, vai dar o dia, não. Foi falado antes do primeiro jogo da segunda fase. Bicho, R$100 em casa, 150 fora. Classificou 1.000. Era para classificação. Então eles teriam os 150 do bicho, da vitória fora, porque eles tinham que ganhar, e 1.000 pela classificação. Na minha opinião, era um baita incentivo. Independente do jogador, no banco jogaria ou não, quem estava relacionado seria R$1.000. Foi uma política de quem não entrou ganhava 50%. Tá, mas tá tudo bem. Então teve... Vou fazer uma brincadeira aqui, né, tio Dre? Então teve jogador lá que queria matar o Radley. Assim, com né? certeza. Pela instituição, logicamente, eu falei, eu vou fazer uma brincadeira pro... Né, Adriano? E às vezes falou, não é assim, né? Ninguém ainda é violência, não. Né? Então teve jogador, pô, como é que você vai ser expulso assim, cara? E era um jogador que, apesar de pouca idade, era rodado, né? Porque passou até num Paulista de Jundiaí. Tinha bagagem. Né? É um bom jogador. Tinha bagagem. Faltou controle emocional. Faltou controle emocional. Mas o que eu falo pra vocês é que a nossa parte fora campo, e isso é uma das partes fora campo, estava muito boa, muito bem organizada, entendeu? Eu não sei se alguém tinha dado um bicho para uma classificação de R$1.000 nessa estrutura. Mesmo a gente não tem, mas a gente ia honrar como honramos todos aí. Porque a gente sabia que se classificasse a gente ia ter renda aqui. Aí a gente pagava com a renda, né? Eu sei que alguns lamentaram bem lá. Até porque você desmonta o time, rapaz, é muito triste. Eu fiquei olhando, vai mandar esse monte de gente embora, fazer acerto tudo. Não é fácil, viu, né? Mas faz parte do futebol. É a mesma coisa o técnico, tem que jogar o técnico. Não tem elenco aqui, não dá para segurar, tem que ir embora. Infelizmente é assim o mundo. Manda um abraço para o Sérgio Tcherno, torcedor do Palmeiras, que está acompanhando frente a frente com o esporte, deu aquela telefonada esperta. Eu tenho uma pergunta do Thales aqui, Anderson. E se comenta muito aí em bastidores, eu não sei se dentro da federação, de que a federação poderia mudar o esquema dessas divisões inferiores do Campeonato Paulista, fazer uma divisão aí e subir Francana, 15 de Jaú, América de Rio Preto e tantas outras equipes de tradição no interior de São Paulo. Realmente você chegou a ouvir alguma coisa que poderia pintar um novo campeonato com essas equipes participando, Anderson? Não, eu também ouço por boatos, por pessoas da Federação Paulista, não. Ainda não tenho nada a respeito disso, não. Eu também escuto em bate-papos aí informais. Não sei. A gente tem uma grande força. Se isso viesse a acontecer, seria positivo para nós, né? Torcer para que seja verdade, se muda lá a regra. Mas eu acho um pouco difícil pelo posicionamento que eu vejo do Reinaldo, porque de alguma forma ia ser um tapetão em alguns aí. Então, eu vejo pelo discernimento dele lá das nossas reuniões que isso é muito difícil acontecer. E fala-se que vai passar uma peneira nessa divisão também, ficarão apenas 20 equipes. Você ouviu algum comentário a respeito? Não exatamente isso, mas eu me lembro que para classificar um time para a segunda fase tinha que ter um resultado de 7-1. E esse resultado aconteceu. Não vou lembrar o time aqui agora, não era do nosso grupo, não era da nossa chave. E esse resultado aconteceu. E eu não estava presente lá no dia do Conselho Técnico da segunda fase. E o nosso secretário que estava presente citou que o Reinaldo disse que aquele tipo de coisa não poderia acontecer. Aquilo era uma coisa muito suspeita. Quer dizer, o time já não estava mais presente lá naquele momento, mas talvez o outro que foi favorecido pelo resultado estava. E que aquele tipo de coisa não poderia acontecer. E aí sim, se é uma coisa leal, que se é uma coisa desleal, se é combinar um resultado antiético, e ele prega muito essa ética lá dentro, poderia sim pensar numa D2, né? Seria uma segunda divisão na segunda divisão. Quer dizer que essas equipes não ficariam de fora do campeonato, apenas jogariam na divisão. Qual foi anteriormente, né? Nós já tivemos B1 e B2 e até B3, uma certa ocasião. Mas isso foi um comentário que eu não estava presente, mas fiquei sabendo no dia desse conselho técnico lá. Agora, algo que precisa mudar nessa Série B é a quantidade de grupos que sobe, né? Porque 2 equipes é muito pouco, né? Rapaz. Se eles acham 4 muito, 2 é pouco. Então vamos na média aí, que é 3, né?
Para dar mais chance, que é duas equipes, meu amigo. Eu acho que é uma readequação que a federação tem feito aí por esse período. Vamos ver o próximo como vai ser, né? A gente também, sobre próximo ano aí, a gente vai ter que botar lá sobre os atletas, acima de 23, abaixo de 23, então, tudo coisa que vai se resolver, pensando. Você é contra ou a favor de atletas acima de 23, Anderson? Agora eu sou a favor, eu era contra. Tá esperando porque estava no meio do campeonato. Não tinha orçamento. Começar um campeonato de orçamento, cara, você não sabe o que vai ser. Você pensa na melhor economia que você vai poder fazer. Então, eu ficava imaginando assim, nossa, uns outros times lá estão muito mais estruturados, entre os bebedouros. Os bebedouros estavam loucos para levar acima, atleta acima. O Jaú votou acima, eu estava lá na votação. Por quê? Porque os caras tinham um pouco mais de estrutura, já tinham jogadores em vista. A gente não tinha, não sabia nem o que ia acontecer, sabia que custaria muito mais, né? E a gente eu e o time de baixo, vamos dizer assim, que não tinha tanto orçamento, votou para não ter. Você acha que 3 é suficiente ou poderia ser um número maior? Não, acho que como era antes, você pode ter 6, né? 3 jogando, né? Pode ter 6 no elenco, acho que é um número bom. Número bom. Maravilha. Presidente, vou já fechar a sua participação. Pelo jeito está mais tranquilo hoje, avisou que amanhã vai estar na cidade. Não, vou viajar hoje ainda. Vai viajar hoje. O Felipe está fazendo uma pergunta aqui, Anderson, para poder te liberar. Em relação ao Profut, que informações que ele tem, filho do Donizete, de que quem não tiver Profut não participa ano que vem do campeonato, tem essa informação? Opa, é verdade essa informação. Se não mudarem a regra no meio do jogo, isso é verdade. E nós estamos em dia com os nossos compromissos com o Profut. Feliz dia lá. Que é uma maneira de peneirar também, quem não paga. Uma grande maneira, né? Tem muita gente aí que não tem as certidões. Né? O Xandinho está ouvindo lá, parabenizando por ter levado o presidente, por ter trazido o presidente, ele colocou levado porque está lá, né? Por ter trazido o presidente da Francana no programa, mas a Francana sempre teve portas abertas, o próprio Anderson, sempre que possível, participou conosco aqui, né? Afinal de contas, é o carro-chefe do esporte. Aliás, aqui, Adriano, é a única emissora que a Francana é presente, licenciado, e toda segunda-feira, o trabalho de diretoria, o Anderson ficando mais um mandato, sobre eleições, quem estava, o próprio Dr. Clésio Dante da Silveira vinha muito aqui falar da Francana, da reestruturação, ele não tinha ainda nem o Anderson como presidente, mas vinha aqui toda segunda-feira, Adriano, 365 dias, né? É esse mesmo ano, né? Nunca, numa segunda-feira, deixamos de falar da nossa gloriosa veterana. E muitas vezes eu ligava pro ano, mas não temos nada, futebol parado na Francana tem que ser assunto no frente a frente do esporte. A Francana é assunto obrigatório no frente a frente, né? Foram várias oportunidades. E a função do repórter é correr atrás da informação e dar, né? Ele não queria falar, porque não tinha nada, mas a gente sempre falando, né? O próprio Dr. Clésio, a reestruturação, até do livro dele que acaba envolvendo o nome da Francana, né, Adriana, que nunca parou. E não vai parar, viu, doutor Anderson? Não, mas vamos continuar. Aliás, por aqui você passou, divulgou, você foi a notícia aqui dos eventos que você promoveu, de tudo que você quis falar aqui, você teve portas abertas, de tudo. Muitas coisas de primeira você passou aqui, né, para o nosso torcedor, e vai continuar, com certeza. Não, a gente está empenhado no trabalho, feliz com o resultado, e pode ter certeza assim, que agora uma pausinha para a gente repensar, buscar mais apoios e voltar aí o ano que vem, agora com a Copa, tentar fazer uma participação a nível branca mesmo, isso é o que a gente está pensando. Até o Marco está me chamando aqui, estamos trabalhando o tempo todo. E ano que vem, tentar fazer um pouco melhor, né? Tentar melhorar, minimizar os erros, como eu falei, e tentar fazer um pouco melhor e se Deus quiser, sair dessa divisão em breve. E quando você começou a falar aqui, Adriano, de agradecer, você começou pela torcida, você começou pelo ponto essencial de um time competitivo, né? Que disputa, paga ingresso, respeito, que tem o maior patrimônio ao torcedor. Eu vi que os seus olhos parece que brilharam, marejaram. Eu não sei, eu percebi isso aí, Anderson. Cara, é verdade ou não? Não, é porque eu não... Mas é verdade ou não? É verdade, eu passei a frequentar, a estar na frente, no front ali, todas as pessoas que entravam no campo, praticamente passavam por mim, né? Era o momento ali da gente estar tentando resolver qualquer problema nas catracas, na bilheteria, na própria lojinha, enfim, cuidando, ali é o coração de tudo que acontece antes do futebol. Então era obrigatório eu ficar ali, e isso me proporcionou a falar com muita gente, como falei, muitas crianças, eu adoro criança,
Falou, próximo jogo traz seu pai, hein? Ele te gosta, próximo você que vai trazer ele. E traz sua mãe também. E isso, fiz amizade com alguns meninos, algumas crianças. Então, presidente, comprar uma camisa, ó, tá, aquela coisa saudável, gostosa. A maioria das famílias estavam retornando, sabe? Isso é legal, cara. Isso você vê, graças a Deus, algumas críticas, lógico, mas a maioria favoráveis ao trabalho, de continuidade, de incentivo, então a gente fica muito feliz. E assim, não sei se está encerrando aí, estamos para fechar, fica à vontade. Não, eu só queria então reforçar, e aqui na frente do Zé Verdura, os nossos patrocinadores que nos deram o apoio por todo esse campeonato, e o Moringa Gelada é um deles. Eu não citei nomes aqui, mas como o Zé está na nossa frente, que ele represente toda essa força que o Clube do 100 nos deu, importantíssimo apoio. Um clube sem apoio financeiro não consegue chegar. Então, Zé, muito obrigado pelo apoio que você nos deu. E em nome da sua empresa, eu queria agradecer a todas as empresas. Mais de 60 empresas apoiaram a Francana nesse campeonato e faz a diferença. Você tem a tranquilidade de tocar o negócio, sabendo que você tem um respaldo da empresa. Espero que a gente tenha dado o respaldo para você, sua placa, até no primeiro jogo, acho que a gente não encontrou ela, no segundo jogo, foi lá, corrigiu, colocamos num lugar, na minha opinião, ficou bem localizado. A gente tentou fazer isso com todos os patrocinadores, o rodízio das placas para que a coisa pudesse estar aparecendo. Então fica aí o nosso agradecimento e o nosso apelo para o ano que vem. E para encerrar assim meus agradecimentos, mais uma vez ao torcedor, aos patrocinadores que nos deram essa força, a mais de 45 funcionários que passaram por lá. Nós geramos economia, nós geramos impostos, nós geramos empregos, nós levamos o nome da nossa cidade para fora, nós fomos muito bem recepcionados pelos outros times, fiz amizade, o presidente Oswaldo Cruz, hoje pode falar que meu amigo chegou aqui, foi muito bem, adorou a recepção que nós tivemos, que adorou nossa cidade e nos devolveu isso lá, foi muito prazeroso, tanto o pessoal de São Bernardo também, enfim. Então, além desse bem-estar para a torcida, a gente gerou renda, gerou imposto, gerou economia para a cidade. Isso, no meu meio, que é o meio empresarial, eu acho que isso é uma coisa também que a gente deve ressaltar e deve falar que isso faz bem. E não poderia deixar de citar os nomes aqui dos nossos diretores, que foram trabalhadores e vestiram a camisa. Eu sozinho, sem eles, eu não faria nada. O Toninho, o Michel, o Alaí, o Chico Mariano, o Marcão, o Renato, o Flamarion, não é diretor, mas trabalha como se fosse, o Fernando Machado também não é diretor, mas trabalha como se fosse, esses especificamente, e outros mais que nos deram a força. Fica aqui o meu muito obrigado, e ano que vem tem mais, se preparem, e nós vamos vir, se quiser, melhor o ano que vem, então fica aqui o meu imenso obrigado a todos vocês. Valeu, Anderson, um abraço, obrigado pela participação, um abraço ao Fernando Machado, que já mandou o zap aqui, está acompanhando frente a frente. Muito obrigado pela presença e até breve. Já vamos falar mais de Francana por aqui.